Deixa eu chamar a Fernanda Manhota, então. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, nos acompanhando ao longo de toda essa edição do 360, porque o encontro é histórico, como eu já disse, entre os dois homens mais poderosos do mundo. Fernanda Manhota, para quem está se perguntando, mas se a guerra é entre Ucrânia e Zelensky, por que estão discutindo a paz? A Rússia... Desculpa, Ucrânia e Zelensky. Ucrânia e Rússia, por que estão sentados o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos? Acho que é importante você trazer, né? Por que Zelensky não está sentado neste momento nessa reunião e por que Donald Trump está. Pois é, Débora, vou dar um passinho atrás só para compartilhar com quem está nos assistindo, antes de responder a tua pergunta, uma pesquisa que eu fui fazer aqui por mera curiosidade acadêmica. A gente sabe que o tempo de duração desse encontro pode dar pistas, né, de se ele foi bem sucedido ou não, o próprio Trump já falou sobre isso, e aí eu estava aqui resgatando quanto tempo duraram os encontros anteriores entre Trump e Putin, né, obviamente que em outros contextos e com outros objetivos. E o curioso, viu, Débora, é que essa referência histórica, nesse caso, não nos ajuda, porque alguns encontros duraram, pasme, cerca de 15 minutos, enquanto outros chegaram a durar quase 3 horas. Então me lembrou aquela frase célebre do Roberto Campos que dizia que a média não nos ajuda em nada, é como se a gente colocasse a cabeça no freezer e sentasse no fogão. Na média a gente não estaria bem, né? Então, voltando aqui àquela questão do paradigma histórico, fica esse compartilhamento da curiosidade aí de outros encontros, né? Adorei. Agora, voltando para a tua pergunta, Débora, tem alguns elementos. Eu diria o seguinte, para o presidente Trump, em primeiro lugar e antes de mais nada, tem a ver com a construção de um legado pessoal ligado à sua imagem. Ele que é um homem poderoso, que já desfruta, né, de todos os sinais de status, não só político, econômico, simbólico, enfim, ele reúne capital em várias frentes, ele persegue nesse momento uma espécie de aclamação pública global. Então, não resta dúvida de que para o presidente Trump, conseguir um acordo de paz que tenha sido mediado, intermediado por ele, representa conquistar algo que ele ainda hoje não teve, né? E a gente sabe que ele é, como os americanos gostam de chamar, um overachiever, aquele que quer conquistar tudo que existe à disposição, né? Ele já foi um dos homens mais ricos do mundo, já é o presidente da potência mais importante do planeta, ele é, claro, um dos homens mais influentes em muitas frentes, mas ele ainda não tem essa legitimidade da aclamação pública que ele vislumbra, por exemplo, com o reconhecimento à la Prêmio Nobel da Paz, né? A gente fala disso toda hora, não porque isso brotou nas cabeças dos analistas, mas porque a própria Casa Branca e ele mesmo têm feito campanha insistente nessa direção, inclusive fazendo contato com autoridades na Noruega, fazendo postagem em rede social e buscando apoio nesse sentido para que ele seja reconhecido como o criador das condições para o fim de um conflito muito importante como esse da Ucrânia. Então, tem uma primeira camada que está exclusivamente ligada à imagem pessoal e criação de legado. Agora, saindo disso, eu diria que tem aí uma tríade que ela é mais ligada aos interesses de Trump à frente dos Estados Unidos como presidente. Um elemento político, um elemento econômico e um elemento geopolítico. Do ponto de vista político, o Trump acredita que isso pode ajudá-lo em termos de construção de capital doméstico, inclusive vislumbrando, né, a base republicana que tem atualmente uma narrativa anti-guerra, que acha que os Estados Unidos têm que olhar mais para dentro, não se envolver em mais conflitos mundo afora. Tem também uma tentativa, viu, Débora, de alguma maneira apoiar candidatos com essa visão de mundo para as próximas eleições. Então, a construção de capital político doméstico e o aceno às bases republicanas anti-intervenção são parte dessa jogada. Do ponto de vista econômico, a gente não pode esquecer que isso representaria, né, o fim do conflito ou a diminuição da intensidade do conflito, representaria, em primeiro lugar, uma diminuição dos gastos dos Estados Unidos, tanto com ajuda militar, quanto também do ponto de vista de defesa. Então, isso seria bem recebido também por quem é mais a favor de políticas de austeridade dentro do país.
como, Débora, também teria um impacto direto do ponto de vista da volatilidade dos preços de combustíveis, que são commodities, e um dos produtos mais importantes que a Rússia, né, tem ali na sua carteira nacional, assim como o impacto indireto que isso gera sobre o preço dos alimentos. Então, o mundo está do avesso, a economia americana também, evidentemente, sofre, né? Ela é impactada pela inflação galopante que essa circunstância de instabilidade traz. As próprias tarifas do Trump chegam a gerar pressão inflacionária. Então, quanto menos variáveis nós tivermos aí criando esse ambiente instável, melhor. O Trump, inclusive, que tem uma predileção pelo mercado do petróleo e que trata as questões de energia como prioritárias, inclusive fez campanha falando sobre perfurar mais, recorrer mais a fontes desse tipo, ele gosta de tudo que favorece o mercado do petróleo. Então, teria nesse campo econômico tanto uma redução de gastos, quanto também um eventual benefício indireto dessa diminuição de volatilidade no mercado de energia e, ao mesmo tempo, do impacto gerado na questão dos alimentos. E, por fim, do ponto de vista geopolítico, Débora, além de diminuir a tensão permanente, o risco de uma guerra generalizada que pode enfronhar os americanos, né, mesmo contra a sua vontade, num novo conflito, como já aconteceu no Oriente Médio outras vezes, tem também um objetivo muito pontual, que é, de alguma forma, reduzir o papel e a relevância que atores ganharam desde o início dessa guerra, sobretudo a China, na aliança que estabeleceu com a Rússia, e também o próprio Irã, que também mantém uma relação muito próxima com a Rússia. Então, resolver, ou pelo menos apaziguar a relação, tentar buscar o mínimo de contato e normalização com a Rússia, representa para os Estados Unidos também ficar menos à mercê de um aumento cada vez maior, mais profundo e mais complexo da Rússia com outros adversários que, no caso da China, são vistos como um rival estratégico, no caso do Irã, muitas vezes tratado como um inimigo a ser combatido. Então, eu diria que tudo isso junto e misturado é o que leva Trump ao Alasca na base de Anchorage nesse dia 15 de agosto, viu, Débora?